Eu vou cometer aqui enfim, não sei nem como chamar isso. Olha lá. Se você achar que eu não posso falar isso, você fala que eu corto, mas acho que não tem problema. Nós fomos jantar em 2018. Eu, você, Alex Borges, Ana Paula Henkel e o Bruno, certo? Eu não consigo falar sobre o nome do Bruno. Tu consegue? Fácil assim? Você está falando do Garchagen, né? Eita, é muito difícil. Ô, Bruno, vamos mudar esse nome. Bota um Silva, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Um Souza. Nós fomos jantar, certo? Na véspera de uma eleição. A gente ainda estava em maio, acho. Tinha tempo para a eleição. E naquele momento ali, na mesa, você duvidava muito de que o Bolsonaro ia se manter até a eleição. De que se manteria como um dos nomes tops e tal. E você não era um cara defensor do que o Bolsonaro faria, etc. Não era o teu perfil, você era contrário. Eu achava que seria um desastre. Exatamente, isso me surpreende. Eu estou dizendo isso porque eu acho que isso muitas é uma das características que eu tenho que você está me dando a oportunidade. Porque tem muita gente que fala que você é um bolsonarista, fala que engraçado, porque eu estava com ele num ambiente sem câmera, sem nada, e ele tinha muita dúvida se o Bolsonaro deveria ser eleito ou não. Eu achava que seria um desastre, isso mesmo. E eu e a Ana Paula, a gente falou assim, gente, esse cara vai ganhar. E você foi um dos que falou, não vai ganhar, vai ser um desastre e tal. O que aconteceu daquele dia para cá? O que você viu que mudou a sua cabeça em relação ao Bolsonaro? Ô, Rica, é uma ótima pergunta, porque eu acho que realmente ali era um papo entre pessoas não preconceituosas, né? Assim, a gente estava tendo um papo, né? Pelo menos eu vou me referir mais a você e a Ana, com quem eu trabalho, né? A gente observa a realidade, a gente vê o que ela tem para nos oferecer. Até aquele momento, para mim, o Bolsonaro era aquela figura folclórica, eu posso dizer folclórica, claro. Um cara... Personagem da Luciana Gimenez, né? Um cara rude, representante de um segmento que parecia ter uma pauta só, ou duas, ou poucas, né? Agora, eu sempre fiquei prestando atenção, porque assim, você vai discutir presidente da República para quê? Você vai discutir presidente da República para saber o governo que esse cara vai fazer, não como é que é o penteado dele, ou como é que é, enfim, a filosofia pessoal. O que importa é o que ele vai fazer no governo. Sim. Eu vou te falar uma coisa, quando o Lula foi eleito em 2002, aconteceu uma coisa engraçada. Eu achei, vai ser uma coisa horrível, porque é aquela demagogia petista que estava tentando há um tempão chegar ao poder. E não aconteceu nada disso. O Lula foi eleito e montou uma equipe econômica absolutamente sincronizada com a equipe anterior do Plano Real. Foi feita uma transição e os 2 primeiros anos, dá para dizer, de governo Lula, foram bons nesse sentido. Foram 2 anos de consolidação do Plano Real. Podem aí, os direitas, os esquerdas, podem ficar chateados comigo quanto quiserem. E naquele momento, para você ver como é que eu observo, o meu jeito de observar, eu falei, tá indo bem. E aí tinha o pessoal dizendo, não vou nem qualificar, mas enfim, tinha um preconceito ali. O cara não sabe nem falar, é o PT, não sei o quê. Olha, está fazendo uma política macroeconômica pragmática e positiva. Sim. E estava fazendo, e qualquer um desses grandes expoentes do Plano Real que você eventualmente conversar ou entrevistar vai confirmar. É até aí que me interessa. E aí, nessa época, tinha uma coisa curiosa, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor monumental, do qual sou absolutamente fã artisticamente, ele é uma pessoa, um simpatizante do PT, e ele carrega nesse aspecto do que seria fazer política, ou falar de política e tal, é uma conduta que eu acho limitada e completamente diferente do gênio que ele é como escritor. E nessa época, o Veríssimo, que queria muito o Lula, começou a criticar, porque justamente o Lula estava fazendo, ele não estava fazendo aquilo que é o lado panfletário do PT. Vamos dar calote em todo mundo, tudo mentira, tudo hipócrita, artificial. Vamos dar calote, vamos devolver, vamos dar uma banana para os credores, porque o dinheiro vai para o povo. Enfim, vamos ser caloteiros, porque isso é bom, coisa desse tipo.
E o Veríssimo ficou descontente. E eu vendo ali o Lula começar, depois foi a tragédia, não preciso fazer essa ressalva, ainda mais aqui no teu programa, né? Quer dizer, depois foi a roubalheira que a gente sabe e tal, mas começou desse jeito, isso é fato. E aí o Veríssimo estava chateado. E aí eu cheguei a escrever isso na época, né? Assim, uma provocação respeitosa, dizendo assim, pô, agora que um presidente do PT está fazendo a coisa certa, o Veríssimo... O petista vai ficar chateado. Não quer mais. Então, assim, eu tenho esse desprendimento não só para ter feito isso na época, como para dizer isso hoje, que o Lula é aí o ex-preso, candidato de novo, toda essa história terrível aí. Em relação ao Bolsonaro, é a mesmíssima coisa. Eu achava uma temeridade. Foi eleito. Eu falei, bom, vou ver o que vem. Exatamente como eu fiz na época do Lula. Não vou dar PT analfabeto. Não, vamos ver o que vem. Porque uma vez lá também na cadeira, a conversa é outra. Eu acho que isso aconteceu com o Bolsonaro, inclusive pessoalmente. Ele até já admitiu. O Bolsonaro era um nacionalista estatizante. E ele mesmo admite. Aí você fala assim, pô, mas vem cá, nacionalista estatizante que se abraçou com Paulo Guedes, um financista liberal, e mudou completamente a agenda. E se você me perguntar para mim, eu falo, não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Mudou para uma agenda boa, melhor do que era a anterior, para mim está ótimo. Então, assumiu o governo e a gente viu, né? Assim, eu acho que é um governo que tem erros, tem acertos, mas não é o governo da caricatura que eu achava, né? Estou dando a cara à tapa, no lugar certo, com o lugar de fala. Você não acreditava, né? Eu achava que era uma temeridade, eu achava que poderia ter tentações autoritárias, pode até vir a ter, mas em 3 anos e 3 meses não teve, não dá para dizer que teve. Né? Eu também acho isso um discurso tão esquisito, cara. Eu fico ouvindo o Brasil, o fascismo, eu falo, gente, o que está acontecendo em relação a isso? Eu não estou vendo nada disso. Não... Serve para quem quer surfar na demagogia, como o Supremo Tribunal Federal a gente tem visto. Né? Quer dizer, os ministros que afetam. Outro dia o Luiz Roberto Barroso estava falando, quem é do bem sabe quem é do bem. Sabe esse tipo de coisa? Sem tempo, irmão, né? como diria o outro. Né? E eu fui, então, observar. E aí eu acho que dá para dizer, né, assim, já caminhando para o fim do primeiro mandato do Bolsonaro, que ali as diretrizes macroeconômicas conduzidas pelo ministro Paulo Guedes são bem-sucedidas, apesar das dificuldades, dos percalços de uma pandemia que complicou tudo.